Fala aí, estudantes! Tranquilo, né? Eu tenho 13 anos e hoje eu tô em busca da minha liberdade financeira. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a 10ª emissão do Tigar 11. Lá eu critiquei bastante o fundo, mas no final eu falei que eu acreditava que nada daquilo deveria ter sido à toa. A Trinos tinha uma justificativa para ter feito tudo aquilo. E como eu tinha essa dúvida, eu fui correr atrás de conhecimento e fui buscar informações sobre o assunto. Com isso eu cheguei num amigo meu que já tem bastante tempo de mercado e ele tirou bastante dúvidas de mim. E eu vou passar isso daqui para vocês hoje. Então eu vou te contar tudo que ninguém te contou sobre a 10ª emissão do Tigar 11. Caralho, o maluco é brabo. Eu vi muitas pessoas falando que iam se desfazer de suas posições do Tigar 11 e que perderam a confiança no fundo por terem feito besteira nessa 10ª emissão. Porém, quem é mais experiente no mercado sabe de algumas informações que podem fazer o Tigar 11 passar de vilão pra mocinho nessa história. Então hoje eu vou passar tudo o que eu sei pra vocês. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a taxa que a Trinos cobrou, que foi uma taxa bem acima do mercado e que eu vi muitas pessoas reclamando sobre isso. Porém, ouvindo as explicações do meu amigo, eu comecei a entender um pouco mais o lado da Trinos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um valor mínimo que precisa ser batido em emissão. No caso da 10ª do Tigar 11, eles precisariam bater pelo menos 350 milhões. E se esse valor não for batido, a chance da emissão ser cancelada é bem grande. E isso seria muito mais caro para os seus cotistas. Isso porque não vai todos os 5,55% de taxa para a mão do coordenador líder, que aqui no nosso caso é a XP. Vai mais ou menos 40%, que foi o número que eu achei pelas minhas pesquisas, mas a Trinos, para ser mais transparente possível com seus cotistas, precisa informar quanto vai para cada, quanto vai para a corretora, quanto vai para o coordenador líder e quanto é custo fixo, mas pelas minhas pesquisas aproximadamente 40% vai para o coordenador líder, aproximadamente 40% vai para as corretoras que fazem a distribuição e o que sobra fica como custo fixo. E esse custo fixo teria que ser pago de qualquer forma, então se a emissão for cancelada vai ter que sair do bolso do fundo, ou seja, você cotista teria que pagar isso. E agora muitas pessoas podem estar se perguntando o que isso tem a ver com a escolha da XP como coordenador líder. O que acontece é que a XP é simplesmente a maior do mercado. Não tem ninguém que bata ela na questão de distribuição de emissões de fundos imobiliários. Ela é a braba e ela mete a faca porque ela sabe que se o Tigar 11, por exemplo, fosse correr para a Orama, que é uma corretora muito menor e provavelmente cobraria uma taxa menor, a chance dessa emissão ser cancelada era muito maior. Por isso eles metem a faca mesmo. E outra coisa que eu queria falar é sobre o seguinte comentário. Ah, mas a emissão do HGLG teve uma taxa muito menor do que a do Tigar 11. O que acontece é que os custos fixos diminuem com a emissão maior. E aqui no caso do HGLG, cara, foram 1,2 bilhões a serem captados. E no caso do Tigar 11 são apenas 350 milhões. Uma emissão muito menor com custos fixos maiores. Apesar da taxa ter deixado os cotistas meio magoados, o que realmente chateou-os foi o fato deles terem feito uma emissão 400 abaixo do valor patrimonial com essa taxa. Só que indo pesquisar mais a fundo, eu cheguei na instrução CVM 476. E lá no artigo 9º tem uma coisa que pode justificar. O que ele diz nesse artigo é que o fundo não pode fazer duas emissões do mesmo tipo em um período menor de 4 meses. O Tigar 11 já tinha feito uma emissão 476 em janeiro, ou seja, ele não poderia fazer outra emissão restrita para cotistas agora. Por isso veio a decisão de uma emissão 400. Tudo que eu citei lá atrás realmente deixou os cotistas magoados, deixou os cotistas pé da vida. Mas o que fez os cotistas quererem matar os gestores do Tigar 11 foi o fato deles fazerem mais uma emissão abaixo do valor patrimonial. Mas eles não emitiram abaixo do valor patrimonial e vocês vão entender meu raciocínio maluco agora. Só que para vocês entenderem o meu raciocínio maluco, vocês precisam primeiro entender como que é feito o cálculo do valor patrimonial de fundos de desenvolvimento. E eu já logo adianto que não é feito da mesma forma que fundos de papel nem fundos de tijolo. Nos fundos de papel, eles fazem o cálculo como? Eles pegam o valor do CRI, esse daqui é o valor patrimonial do fundo. Já nos fundos de tijolo, é só pegar o valor que é feito por uma empresa terceirizada dos imóveis, e esse daqui é o valor patrimonial do fundo. Nos fundos de desenvolvimento, o cálculo funciona da seguinte forma. Eles estimam qual que é o valor dos empreendimentos e usam um método que eu não posso nem sei se eu posso chamar dessa forma, mas é o POC, e eles utilizam isso para definir qual que é o valor patrimonial do fundo. O POC funciona assim. Imagina um loteamento que o lote custa 100 mil reais. Só que eles só receberam 20 mil reais à vista. Os outros 80 mil reais eles receberam a prazo. E para eles distribuírem esse dividendo para os seus cotistas,
tem algumas regras. Na verdade, são duas. A primeira delas é que você só pode distribuir para os seus cotistas o que você já tem em mãos. Afinal, você não pode distribuir o que você não tem. Então eles vão distribuir apenas esses 20 mil reais no meu exemplo. A segunda regra é que você só pode distribuir a porcentagem de vendas que já foi concluída. E no nosso exemplo aqui, apenas 10% das obras foram concluídas. E 10% de 100 mil dá 10 mil reais. Ou seja, eles só podem distribuir 10 mil reais mesmo tendo 20 mil reais em mãos. Esses outros 90 mil reais, que seriam os 10 mil reais que o fundo não pôde distribuir e subiu como saldo remanescente, mais os 80 mil reais a prazo, ficam 90 mil reais, eles vão subir como valor patrimonial. E conforme eles vão distribuindo os dividendos, o valor patrimonial vai caindo. Ou seja, ele sobe uma vez e cai por 11 meses. E onde eu quero chegar com toda essa volta que eu dei e com todo esse cálculo que eu fiz? O que eu quero dizer é que conforme as obras forem sendo concluídas e os pagamentos forem sendo recebidos, o fundo vai distribuindo esses dividendos e o valor patrimonial consecutivamente vai caindo. E muito provavelmente, quando a emissão for finalizada e as cotas forem integralizadas na conta dos cotistas, o fundo vai ter distribuído o suficiente para o valor patrimonial ser de exatamente R$125, que é o valor da emissão. Se não for exatamente, vai ser algo muito próximo. Ou seja, o fundo não emitiu abaixo do valor patrimonial, entendeu? Cara, hoje eu não vou nem pedir pra você clicar no botão da fortuna. A única coisa que eu quero te pedir é pra compartilhar com todos os seus amigos e grupos possíveis. Porque ninguém nunca falou isso em algum vídeo aqui no YouTube. E essa informação é muito importante pra galera não sair vendendo Tigar 11 sem motivos. Porque eu sei que muitas pessoas, ao descobrirem essa notícia, vão continuar e vão começar até a entender o lado da gestora. Beleza? Um abraço pra vocês. Falou!